nesse momento, já participar com a gente desse bate-papo, porque afinal de contas, outubro é um mês em que falamos sobre a saúde da mulher, principalmente com o foco no câncer de mama. E o doutor Fabrício, a especialidade dele é mastologia, então tá bem ligado ao nosso tema do Outubro Rosa. Por isso e por não só pela sua profissão, mas pelo tema de hoje, e sempre o senhor será bem-vindo. Muito obrigado, Rita. É um grande prazer estar aqui com vocês. E é interessante a gente entender, doutor, que esse tema do Outubro Rosa não é só uma coisa de mídia. Não é só as TVs, as rádios, as instituições ligadas à saúde da mulher, os hospitais, que está todo mundo de rosa, não tem nada a ver com a Barbie, viu, gente? Nada. É coisa muito séria. E eu queria que o senhor nos falasse sobre esse Outubro Rosa. Falamos da ligação da sua especialidade com o Outubro Rosa. O senhor poderia dar um panorama para nós, no Brasil, como esse Outubro Rosa tem funcionado, como ele tem ajudado as pessoas, tem feito detecções, como é essa campanha do Outubro Rosa para vocês? Claro. Bom, o Outubro Rosa é um mês tradicionalmente relacionado na verdade, a despertar nas pessoas a necessidade de procurar fazer seus exames e tentar fazer diagnóstico de câncer precoce. O Outubro Rosa nasce nos Estados Unidos com uma paciente que ela falece de um câncer de mama. Ela tinha muito dinheiro e ela deixou toda a herança dela para que se pudesse ser gasto em pesquisa e também em fomentação desse cuidado das mulheres. Porque a gente sabe o quê? Se você fizer uma mamografia e achar um câncer no seu estágio inicial, a chance de cura é quase 100%. E qual é o melhor exame para fazer isso? A mamografia. Infelizmente, nós não temos um programa de rastreamento mamográfico que vai na casa de todo mundo bater na porta, você tem que fazer sua mamografia. Então, o Outubro Rosa serve para despertar essa consciência nas mulheres de que quem não fez deve procurar esse exame, principalmente a partir dos 40 anos. Para quê? Para tentar diagnosticar um tumor no seu estágio inicial. Se eu diagnostico um tumor no estágio inicial, as chances de cura são praticamente 100%. Os tratamentos são muito menos agressivos, Então, eu muitas vezes não vou precisar de quimioterapia, eu preciso de uma cirurgia muito pequena, então é extremamente importante. E olha só um dado interessante, a mamografia, fazendo todo ano, ela reduz, quando eu tenho uma população que a faz, em 40% a mortalidade por câncer de mama. Então fazer mamografia salva vidas. Então essa que é a grande mensagem do Outubro Rosa. E no Outubro Rosa, além deste exame que é feito nas mamas, existem outros exames que são feitos, solicitados também, aproveitando o Outubro Rosa e pensando na saúde da mulher? Sim, normalmente é uma oportunidade da mulher lembrar que ela tem que procurar o serviço de saúde. A mamografia ela é obrigatória, então não tem essa, vou num posto, não tem mamógrafo, não tem. É obrigação, pode bater na porta ou gritar para os 4 cantos que alguém vai ter que fazer a mamografia. É uma obrigação, está em lei. E é um momento em que se lembra disso tudo. Então, não só a saúde das mamas, a mulher pode ver se seu Papa Nicolau está em dia, se tem alguma outra queixa, porque a gente está tentando fazer o quê? Tudo não é uma prevenção, mas tentar evitar que algo que pode ser tratado de uma maneira muito simples se torne algo muito mais complicado. Doutor, exames são feitos regularmente, principalmente as mulheres que todo ano fazem os seus exames, e muitas vezes os médicos pedem, um ultrassom, uma ultrassonografia das mamas. Depois faz o exame que aperta, a mulher fala assim, mas eu não quero fazer esse porque esse dói. Entre um exame e o outro, são necessários os dois ou somente um deles é suficiente? Qual realmente detecta com mais precisão no caso de qualquer carocinho ou qualquer manchinha no seio desta mulher? Então, os exames eles são complementares. A mamografia é o melhor exame para rastreamento. O que é o rastreamento? Eu tenho uma doença que é frequente, então, se as mulheres que viverem até 80, 90 anos, uma em cada 8 vai ter um câncer de mama. Então, uma incidência muito alta. Então, a mamografia é um exame que serve
para rastrear uma doença que ela é prevalente no nosso meio em quem não tem sintomas. Caso exista alguma queixa clínica da paciente ou alguma alteração na mamografia, o ultrassom ele entra como um exame complementar, mas ele não é usado na prática como rastreamento, que é esse exame para toda a população, a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos, mas pode, em casos de hereditariedade, já em vários casos, muitas vezes a avó, a mãe, a tia, a pessoa ter que fazer antes esse exame, ou somente no Outubro Rosa a regra é a partir dos 40? Sim, assim, como regra de rastreamento, então esse exame de rotina, o Ministério da Saúde coloca a partir dos 50 anos. Nós, como Sociedade Brasileira de Mastologia, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, médico também da Unicamp, aqui de Campinas, nós temos como meta da sociedade mamografia a partir dos 40 anos. Por quê? 40% dos cânceres de mama no Brasil ocorrem abaixo dos 50 anos, diferente da Europa, dos Estados Unidos. Então, essa população não pode ficar descoberta. Então, a partir de 40 anos, quem não tem queixa, não tem história familiar, mamografia anual. Se eu tenho história familiar, então vários casos de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, numa idade mais jovem, essa mulher ela tem que ser vista de uma maneira diferente. Ela tem que procurar seu mastologista, seu clínico e eventualmente começar a fazer exames mais precocemente, a partir dos 35, a partir dos 30, e vai ser uma conduta individualizada. Então é extremamente importante, quem tem essa história na família, ela tem que procurar um serviço, porque ela pode ter um câncer familiar, que a gente chama, então ter herdado um gene que aumenta muito a chance dela ter câncer de mama. É isso, só lembrando que essa não é uma campanha nacional, né? Ela é uma campanha internacional, ou seja, todos os países juntos cuidando da saúde da mulher, dando esse alerta e essa conscientização. E o senhor, como membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, poderia nos explicar sobre o lema desse ano, Juntos Somos Mais Fortes? Exato. Eu acho que a sua apresentação foi perfeita. Eu acho que juntos somos mais fortes, né? A gente não tem só o médico, a gente tem toda a equipe de saúde, a gente tem a sociedade civil, que esse espaço que você está abrindo é extremamente importante, tá? A gente tem relatos, fala assim, olha, se eu estava em casa, vi um programa, fui fazer meu exame e achei alguma coisa, né? Então temos que estar juntos para caminhar, né? E estou contente de estar aqui porque eu acho que um dos grandes pilares no tratamento e para a mulher passar por isso, a gente sabe que a fé é extremamente importante, né? Então, se a gente tiver parte médica, parte familiar, amigos, fé, com certeza essa travessia para um tratamento de um eventual câncer de mama, ela vai ser mais tranquila. Doutor, muitas mulheres sabem que vai chegando Outubro Rosa, já assumiram o mês de outubro como um mês de cuidar da sua saúde. Mas muitas ainda estão na contramão, estão fugindo. Ah, não, depois eu faço. E existem muitas desculpas que muitas delas dão. Vamos quebrar esses mitos que as mulheres falam às vezes? Vamos lá. Ah, mas eu fiz redução de mama, então dói muito para fazer o exame. Ah, eu coloquei prótese, né? Então coloquei para aumentar os meus seios e eu não quero porque eu tenho medo de estourar. E eu sei que conversando com algumas mulheres, e muitas falam isso, né? Ah, eu não vou, não, eu deixo para ir em outro mês, depois eu acabo esquecendo. Mas é necessário que vá anualmente fazer esse exame? Tem mesmo esses mitos ou eles são verdade? Não, esses mitos são verdadeiros, assim, da paciente ter medo da dor, né? Isso, hoje os aparelhos produzem menos dor, mas é lógico, um desconforto vai existir, né? Eu não sei como é, mas deve doer. Mas você pode, a gente tem trabalhos que mostram você tomar um analgésico anti-inflamatório antes do exame, um pouco depois, reduzem quase 50% essa queixa de dor do paciente. A prótese não estoura, gente. Se vocês forem numa indústria que produz prótese, eles fazem um teste de qualidade, colocam toneladas sobre o implante e ele não rompe, então uma mamografia não vai romper, né? Então, isso às vezes são desculpas. Muitas vezes nós temos uma vida corrida, a pessoa não quer tirar esse tempo para se cuidar, ou tem medo, né? E os piores inimigos é o medo, né?
E é verdade. Porque o medo você vai afastando, você vai deixando de fazer as coisas. E algo como aquilo que eu falei, se a gente poderia diagnosticar muito no início, passa a ser um pouco mais complexo esse tratamento, eventual tratamento. Então é necessário que se faça anualmente. Anualmente. E o mês de outubro ele vem para conscientizar, não precisa ser no mês de outubro, né? Mas a gente tem dados que mostram que em mês de outubro aumenta muito a cobertura mamográfica, porque se lembra disso. Então outubro tem que ser todo ano, né? Lembrar de fazer seus exames de rotina e principalmente a mamografia após os 40 anos. E a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela também propõe testes genéticos para a prevenção, porque a prevenção sempre vai ser o melhor remédio, né? Inclusive, esses exames que são feitos no Outubro Rosa, que a gente está comentando aqui agora, são também de maneira preventiva, né? O que o senhor poderia nos falar a respeito desta prevenção? Eu acho interessante a gente pontuar duas coisas, o que é prevenção e o que é diagnóstico precoce. Então, os exames que a gente preconiza de rotina é para um diagnóstico precoce, ou seja, eu diagnosticar a doença no seu estágio inicial ou em seu estágio pré-câncer, tá? Então, eu vou tratar de uma maneira mais simples. A prevenção, ela é um pouco mais complexa. Na população em geral, o que pode se fazer para prevenir? Hábitos de vida saudáveis, estou vendo ali vai ter um camarão com abacaxi, né? Então, eu achei bem saudável, bem viu, doutor? saudável, né? Então, alimentação rica em verduras, frutas, poucos alimentos processados, não fumar, ingestão pequena de bebida alcoólica, tudo isso a gente sabe que pode proteger contra o câncer. E 10% dos tumores, eles são hereditários, ou seja, você herda um gene do pai ou da mãe e tendo esse gene, você aumenta muito a chance de ter câncer de mama. Você deve se lembrar do caso da Angelina Jolie, né? Ficou famoso o efeito Angelina, que ela descobriu uma mutação que causava um risco de câncer de até 80%, então muito alto. Então, quem tem essa familiaridade, a gente preconiza um teste genético para identificar se existe ou não uma mutação, uma alteração no gene. E se isso for diagnosticado, a gente pode então fazer medidas preventivas, desde mudança de hábito de vida, até medicamentos que a gente pode reduzir o risco ou até cirurgias preventivas, sendo o último estágio. Mas lembrando que isso é 10% dos casos, 90% são o que a gente chama ocasionais, né? Então não tem uma causa específica, mas acontece, se eu mudar meu hábito de vida, eu vou reduzir esse risco. E entre esses estudos, nós soubemos, né, e veio inclusive como pauta para a nossa conversa, doutor, essa relação do câncer de mama com o Covid-19. O senhor poderia nos passar informações a respeito desse estudo também? Sim. Não é uma relação do câncer com o Covid. Não existe nenhuma relação, nem com o Covid, nem com vacina, hein, pessoal? Então, não existe nenhuma correlação. O que existiu com o Covid, muita gente deixou de se fazer, deixou de fazer a mamografia. Entendi. Muitos postos de saúde fecharam, pessoas perderam seus exames. E o que nós vimos após Covid é uma alta incidência de casos avançados de câncer. Infelizmente, no nosso país, uma cobertura mamográfica já não é tão boa, ficou pior e aumentou muito mais os casos de câncer avançado. Por quê? Porque não se fez o exame, né? E então a relação é exatamente essa, não exatamente com o vírus, mas por deixar de fazer o exame. Nós estamos retomando isso, quando voltamos à normalidade, nós nunca paramos, por exemplo, lá na Unicamp, nunca paramos de atender, de operar, porém a gente notou pós-pandemia um aumento desses casos e um aumento no número de cirurgias também. Porque estes diagnósticos que eram feitos precocemente, já identificando algum tipo de câncer, ou um pré-câncer, como o senhor disse, já no seu estágio inicial, a chance de cura é muito maior. Então, não sendo diagnosticado, a doença se desenvolveu, por isso que isso foi em estágios mais avançados pós-pandemia. Então, essa é a ligação que tem com o Covid-19. Exatamente, é essa ligação, o fato de não ter feito esses exames. Então, a gente sabe, se a gente parar de fazer esses exames, a gente vai ter um efeito aí de acúmulo de casos avançados. Porque o que é um caso inicial? É um caso que muitas vezes eu vou lá, faço uma pequena biópsia, faço uma pequena cirurgia, eventualmente uma radioterapia e tomo um remédio por boca, acabou. Quando isso começa a crescer, tem um tumor maior, eu tenho maior chance
dessa célula ter saído, ter ido para os gânglios, ter espalhado pelo corpo. Então eu preciso de uma quimioterapia, muitas vezes 6 meses, 8 meses de quimioterapia, uma cirurgia às vezes mais extensa, radioterapia e após um outro tratamento. Então veja a diferença. E o acompanhamento que dura anos também, dura né? Anos, né? Então a diferença é muito grande. Por isso que diagnosticar no início, não que os outros estágios não curem. Esse é o diagnóstico no início, a chance de cura é muito maior, a um custo muito menor. Né? Entendi. A um tratamento muito menos agressivo. Agora, a curiosidade o senhor falou dos gânglios aqui embaixo do braço. Homens e mulheres têm? Sim. A mama, apesar da diferença de cada um, dos homens e das mulheres, mas os dois também têm, né? O câncer de mama pode atingir tanto o homem quanto a mulher e os gânglios também? Então, assim, o câncer de mama em homem é muito mais raro. Uhum. É em torno de 1% dos casos. Então, por quê? Porque o homem, a maioria não tem glândula mamária, tem um resquício de glândula mamária, ela pode se desenvolver e pode desenvolver um câncer, né? Então, a chance é muito menor. Nós não temos os hormônios femininos circulantes, que também 70% dos tumores de mama estão relacionados aos hormônios produzidos pela própria mulher. Então, por isso essa diferença. A questão do gânglio, todos nós temos igualmente. O gânglio é uma região de defesa da mama, por exemplo. Então, aqui, os gânglios eles são cheios de células de defesa, onde se criam os anticorpos. E se eu tenho um câncer de mama, ele é um invasor na mama. O que o nosso corpo faz? Ele se defende removendo essas células e enviando para os gânglios. Mas a gente sabe que quando elas foram para os gânglios, já existe uma chance dessa célula também ter passado para outros gânglios, eventualmente entrado na corrente sanguínea e ter passado para outros órgãos. Por isso que o tratamento do câncer ele não é só local. Ele é local, com cirurgia e radioterapia, e ele é sistêmico para o corpo inteiro. Com o quê? Com quimioterapia, que é um remédio que a gente vai dar na veia, ou um remedinho que vai tomar, para ter uma ação em todo o corpo, nas células, eventualmente desse tumor, se estiverem circulante. Doutor, deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema hoje. Gostaria de ter muito mais tempo para conversarmos mais, explicarmos mais. E mais uma vez eu quero agradecer a sua participação conosco hoje. E fiquem abertos aqui, se deixamos de falar algo, eu gostaria que o senhor retomasse a palavra. Eu agradeço. Eu acho que o que a gente tem que deixar é essa mensagem, né? O câncer de mama é uma doença curável. Os mitos, né? Eu vou ter dor, se eu tiver um câncer eu vou perder minha mama, vou ficar mutilado, isso tudo não é mais tão verdade. A gente consegue fazer cirurgias cada vez menores. Se precisar remover a mama, a gente consegue fazer a reconstrução na hora e a gente consegue dar qualidade de vida e dar vida para essas mulheres. Então, muito importante, procurem seu médico regularmente, mamografia anual e caso tenham mais casos de câncer na família, procurar um médico até antes dos 40 anos para identificar se existe ou não esse risco. Acho que essa é a mensagem mais importante. Que fique gravada na mente, na lembrança e no coração de cada uma das pessoas que estão conosco hoje. E para você que acompanha o programa Mulher.com, nesta semana, na segunda-feira, na companhia da artesã Bianca Tomier, nós fizemos um cartão para o Dia do Médico. E, claro, gostaríamos de dar um cartão como esse para todos os médicos, mas hoje quem representa todos os médicos aqui é o Dr. Fabrício e eu gostaria de entregar em suas mãos, é um carinho da nossa produção, e o senhor cuida da saúde física e nós aqui, enquanto uma obra religiosa, cuidamos da saúde espiritual. Então aí dentro tem um cartão feito aqui no programa, você vai poder assistir lá no YouTube, que foi feito especialmente para o senhor hoje, e também o que nós chamamos de um auxílio na saúde espiritual, que é a oração. E muito obrigado, fico honrado de estar hoje aqui no Dia dos Médicos, né? Acho que uma profissão, eu tenho 23 anos de formado, agora esse ano tenho 46 de idade, 23 de formado, então já metade da minha vida eu estou formado atuando na medicina. E cada vez mais nós temos trabalhos demonstrando que a espiritualidade, a fé, a religião, ela ajuda a curar. Aquilo que a gente achava que era, não sei se serve, se ajuda ou não, isso está sendo provado cientificamente. Então é extremamente importante, nós não somos só um pedaço de carne, somos espírito, mente, corpo.
tudo junto. Então isso é extremamente importante, ter todo esse acolhimento para o paciente que, com certeza, dessa maneira, as chances de cura e de uma qualidade de vida são melhores. Então, seja bem-vindo sempre ao Mulher.com e feliz Dia do Médico! Muito obrigado, Rita. Obrigado a todos. Nós conversamos com o Dr. Fabrício Brenelli, que é mastologista e presidente da Comissão de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Mastologia.